Esta semana, o presidente do PMDB, senador Waldir Raupp, mencionou que talvez fosse conveniente reduzir o ministério em 10 ministros, 10 pastas. O Espaço Aberto vai tratar desse assunto. Será possível enxugar a máquina estatal? Para isso, nós convidamos o presidente do PMDB, senador Waldir Raupp, que já foi governador de Rondônia, e o senador Wellington Dias, que é do PT, um defensor do governo lá no plenário, e também foi governador do Piauí. Senador Waldir, por que o senhor surgiu essa sugestão? O PMDB é um dos grandes sustentáculos do governo. É que alguns jornalistas me perguntaram, Alexandre, se nós éramos a favor da reforma ministerial, que deverá acontecer no início do ano. É claro que nós somos a favor, mas não só da reforma, aí eu falei, não só da reforma ministerial, de troca de ministros, já que talvez alguns vão disputar as eleições do ano que vem em algumas capitais, mas como uma reforma ministerial, enxugando, diminuindo o número de ministérios. Quer dizer, o senhor disse mesmo sem perguntarem diretamente. Mesmo sem perguntar. Eu aproveitei o embalo e falei, eu acho que além da reforma com troca de ministros, que se chama reforma ministerial, fazer um enxugamento, uma diminuição no número de ministérios. Eu entendo que 38 ministérios... eu vi que o Getúlio teve 12, o Geisel teve 18... Infla, né? Depois foi para 16, 21, 26 e agora já estamos em 38. E eu tive fazendo uma pesquisa em alguns estados, alguns países conhecidos, como os Estados Unidos são 15 ministérios. A Alemanha são 14. O Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e Gales, o país de Gales, que se chama a Inglaterra, Reino Unido, são 17. O México, acho que são 20. E sem falar da Suécia, onde os ministros lavam a própria roupa, né? É difícil encontrar um país desse que estão. A Rússia, acho que são 17 também. A China parece que tem mais de 20, mas não chega perto do Brasil. A China é diferente, porque a China com 1 bilhão e tantos de habitantes, né? Então, acho que tem espaço. Eu acho que se a presidente quiser fazer uma reforma, além de troca de ministros que deverá acontecer no final do ano, acho que tem espaço para se fazer uma reforma ministerial e diminuir, enxugar um pouco o PMDB. Conversei com o Michel Temer, que é o Pois eu já ia perguntar se esse é um ponto de vista do PMDB. O Renan, que eu li no Senado, com o Henrique, que eu li na Câmara, e todos concordam que há espaço e se a presidente quiser a contribuição do PMDB, pode contar com o PMDB para a redução de ministérios. O senhor que é do partido do governo, o que o senhor pensa disso? Mais a favor do que ele. Mais ainda, olha, então vamos ter diminuição dos ministérios dele. Mas veja só, o normal e o adequado é quando a gente faz no começo do mandato. Você toma posse, a presidente Dilma vai eleita. Então ela pode dimensionar... Mas convenhamos que ela já recebeu assim uma coisa meio pronta. Embora sendo um governo, do presidente Lula, né? Sendo um governo de continuidade, ficava parecendo uma coisa contra o governo anterior. Sim. Mas veja, o fato é que se a gente examinar, nós temos aproximadamente, no máximo, 20 áreas que são tipicamente ministeriais. Isso. A área da educação. Não tem como saúde, governante não cuidar disso. Transportes ou obras até, como alguns países adotam. Agora, qual é um problema no Brasil? O problema é que nós temos um modelo diferente dos outros que fica muito concentrado na figura do ministro. Ou seja, aquilo que é o nosso secretário executivo hoje, muitas vezes ele fica muito sem um poder de decisão. O pessoal já está falando de jabuticaba aqui no Brasil, só dá no Brasil certas coisas, né? Então, eu vejo assim, eu fui governador e por uma situação contingencial, quando eu assumi o Estado, tinha um desequilíbrio financeiro enorme. O que fizemos ali então? Nós primeiro fizemos um corte muito grande. No número de secretarias, nós tínhamos na época 26 secretarias, cortamos para 13, ficamos com a metade. Mas, além disso, tinham 12.500 cargos em comissão. Nós reduzimos aí bem mais forte, caiu para 3.200, tá certo? Porque ou fazia isso ou eu não governava. Então eu fui um governador que marcou lá um momento importante, que soltou uma tabela anual de salário. Ou seja, conseguia, no começo do ano... Muito xingamento, não teve muita gente que Muito xingamento, muita manifestação. A começar do meu partido, não compreendia. Com o tempo, isso foi se incorporando como algo positivo. O que acontece?
com o passar do tempo, nós percebemos que tinham algumas áreas que precisavam, eu fui reeleito, algumas áreas precisavam ter um comando próprio. Ou seja, você, muitas vezes na área de obras, você tem uma parte que ela é muito grande no Brasil, que é essa área de transportes, e aí você tem aeroportos, ferrovias, hidrovias, estradas, metrô, enfim, você tem um conjunto de áreas para conduzir aquele processo. Na outra ponta você tem as outras obras, as obras das escolas, as obras de praças, hospitais, enfim, que são mais pulverizadas, tem uma característica diferenciada. Então, terminei lá na frente dividindo a área de obras em duas. Mas veja, eu acho que isso ainda tem a ver com a cultura. Muitas vezes você tem um ministro ou um secretário lá nos estados e tem uma autarquia que, embora seja vinculada aqui, mas ela funciona como algo completamente independente. Completamente independente. Você tem o Ministério das Minas e Energia, a Petrobras certamente tem uma independência muito grande em relação ao Ministério das Minas e Energia. A Petrobras é quase um ministério. Se fosse assim, teria que criar o Ministério do petróleo, né? E, no entanto, está vinculado ao Ministério das Minas e Energia. Quer dizer, o Ministério das Minas cuida da energia, cuida da mineração e cuida do petróleo. E eu acho que nós temos aliados agora dentro da bancada do PT. Não, mas partido da presidente. O senador Wellington, agora. Eu conversava recentemente, Alexandre, com um deputado federal do PT, e ele me disse assim, olha, eu sou favorável, porque eu acho que poderia ter Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, Ministério... Isso poderia... Tudo é direitos humanos, tudo poderia juntar numa pasta só. Eu não quero aqui pontuar quais os ministérios que devem ser extintos ou causa que deve ser fundido a outro. Isso deveria ser um grupo de trabalho, né, do Palácio do Planalto, né, da Casa Civil, e fazer um estudo e uma proposta para a presidente da República. Eu fico lembrando, né, o senhor falou em cultura, é da nossa cultura. Vamos resolver esse problema? Vamos. Então vamos criar um ministério para o problema. É a primeira... Será que isso resolve? Então, isso tem a ver com isso. Veja só, alguém que cuida da área social, para dar um exemplo, certamente vai cuidar da área das mulheres, vai cuidar Ministério da área do Bem-Estar negros, Social. Ministério A do Argentina Bem-Estar Social tinha. também. É verdade. Então, o que acontece? Repito, é que nós temos um modelo muito concentrador na figura do ministro. Um secretário nacional, ele não tem uma autonomia para dar a solução. E aí ele fica ali, é secretário nacional das mulheres. Aí não dá solução e aquilo cria uma pressão muito grande. Qual é a solução? Cria um ministério. Porque o que se está verificando é que é aquilo que o ministro quer resolver. Está tudo concentrado na mão dele. Então, o que precisa, na verdade, no Brasil é criar uma nova cultura nessa linha. E aí os partidos, me permita dizer isso aqui, os partidos também, sabendo que só quem decide, quem tem decisão, é o ministro, eu só quero fazer indicação se for de cargo de ministro. Esse negócio de secretário disso, tem que ter status de ministro. Tem que Aí ter quando status você de dá ministro. status de ministro, você cria uma estrutura. Daqui a pouco essa estrutura está do tamanho do ministério mesmo, porque é a secretaria nacional, mas tem status de ministério. Aí tem chefe de gabinete, secretário-geral, tem aí isso, aluga tem prédios para montar o ministério, toda uma estrutura de ministério. O grande problema é exatamente esse, é que quando não se dá a autonomia, lá no Piauí, para pegar o outro exemplo, nós criamos também uma figura da coordenação. Você tem áreas, eu repito aqui, de mulheres, dos direitos humanos, da igualdade racial, para citar aqui alguns, eles precisam de alguém para coordenar uma política que faz interface com vários ministérios, na verdade. Você dá solução a problemas relacionados aos direitos humanos, você tem que estar relacionado... Que antes era do ministro da Justiça. Pronto, que hoje é um isso. Ministro institucional, de relações institucionais. Era o ministro da Justiça que fazia isso. Então, muitas vezes, o ministro da Justiça coloca 90% da sua dedicação a determinados temas, como esses dos crimes, etc., que são realmente relevantes, e aí praticamente não tem tempo para se dedicar aos despachos, às decisões sobre aquele tema, como esse dos direitos humanos, o das drogas, para dar um outro exemplo. Eu estou acompanhando agora essa discussão da política sobre drogas. É hoje uma secretaria dentro do Ministério, não é, da Justiça.
Como não tem muita autonomia, né, termina vindo a pressão para se criar uma nova área. Criaram, será que mudou, por exemplo, a agricultura pegava a pesca, agora tem um só para pesca. O MEC, né, como diz a sigla até hoje, Ministério de Educação e Cultura. E esporte. E a cultura estava andando, né? E esporte, já chegou um período que eram juntos. Também, é verdade. Nesse momento está se discutindo a criação de um Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Ah, pois é, já tem o verdade. Ministério da Indústria e Comércio. Comércio é do pequeno até o maior. E a indústria, né, também. Da indústria também. Então, eu acho que não há necessidade, é só criar um departamento dentro do Ministério da Indústria e Comércio para cuidar da micro e pequena empresa. Mas esse, olha, o que eu vejo é isso. Você tem dentro do Ministério uma área financeira, uma área orçamentária, que tenha autonomia para lidar diretamente com as demais áreas daquele ministério. O ministro é para ser um coordenador de diversos temas. É esse o sentido que se tem e que funciona muito bem em vários países. E o outro é esse, você também, muitas vezes, precisa de uma empresa, precisa de uma autarquia, né, na área da mineração. Como a Petrobras ela precisa trabalhar, não é, com uma participação privada, com movimentos em bolsas, como ela lida com negócios no Brasil e no mundo, a gente compreende perfeitamente o papel dela. Eu creio que, da mesma forma, outras empresas, outras autarquias, que inclusive terminam ficando não só autônomas, como lucrativas. É claro que você não pode sair criando empresa de qualquer jeito, já se fez isso no passado e terminou dando problema. E a legislação brasileira ela é cruel. O fato de ser empresa pública aplica-se na área, não é, de tributos, enfim, uma legislação PIS, COFINS, uma legislação semelhante à do setor privado. E agora, isso encarece para o governo. Eu queria perguntar para o representante do PT e para o presidente do PMDB, né? Tem sido um fator de atrito entre os dois partidos essa distribuição de ministérios. Talvez se reduzir, vai ter menos atrito, é uma lei física. Agora a resposta depois do intervalo. O Espaço Aberto volta a discutir o tamanho do ministério. Eu levantei a questão, né, que distribuição de cargos é um ponto de atrito constante entre PT e PMDB. Como é que o senhor acha que diminuiria esse atrito se diminuísse o número de ministérios? Olha, para nós não teria nenhum problema para o PMDB, porque no primeiro governo do presidente Lula, nós demos apoio desde o início e não ocupava nenhum ministério. O PMDB ficou 2 anos, com metade do governo, do primeiro mandato do governo Lula, sem ocupar nenhum ministério. Aí no segundo período, nos 2 últimos anos, passou a ocupar alguns ministérios e depois no segundo governo também. E agora o PMDB, muitos falam que o PMDB é fisiológico, que fica brigando por cargos. Nós temos apenas 5 ministérios, sem todo respeito ao partido da presidência. Quem nomeia ministro é a presidente da República, não é os partidos. O partido apenas sugere nomes, ou a presidente pede nomes ao partido. Às vezes a gente pensa que o regime é parlamentarista por causa disso, que o partido querendo É verdade, é verdade. Né? Eu até pesquisei também o Canadá, e o Canadá é regime parlamentarista. Então varia de acordo com o gabinete a criação de... tem governos que têm mais ministros, outros têm menos, né, mais ministérios. A Coreia do Sul também é parlamentarista e a maioria dos ministros são parlamentares. Lá é unicameral, é apenas Assembleia Nacional, então são deputados federais. Então o PMDB hoje tem 5 ministérios, com a dimensão do tamanho do PMDB. Todo respeito ao PT, tem em torno de 25. Em torno de 25 ministérios, dos 38. Então, todo respeito ao PT. Então, para nós, para o PMDB, não teria nenhum problema fazer esse enxugamento, porque talvez nesse redimensionamento, se fosse dar o que é devido ao tamanho do partido, até equilibraria um pouco, ficaria com tira os 10 do PT. Pois isso. Então, veja, sempre pela tradição brasileira, quem é presidente, primeiro escolhe algumas áreas que não discute nem com o seu partido. Essa aqui é uma verdade. Quer dizer, tem vários dos ministérios... São chamados ministros do presidente. Do presidente. Ou da presidente. Quem escolheu a ministra Miriam Belchior, por exemplo, ministra do Planejamento? Claro que ela tem todo o apoio do nosso partido e dos demais partidos. E certamente todo mundo sabe, foi uma escolha pessoal da presidente Dilma, e eu cito isso como exemplo, né? Claro, é uma pessoa experiente, tem demonstrado todo um trabalho. Em relação à composição de um governo, o normal também é que se leve em conta isso aqui. Você pode, inclusive, deixar claro para os partidos, olha, essas escolhas aqui eu estou fazendo
lá quando eu fui governador, por exemplo, eu dizia, ó, o ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda, melhor dizendo, o comando da Polícia Militar, o da Segurança, o secretário de Governo, que é o Gabinete Civil aqui, o procurador, não é, do Estado, enfim, determinadas áreas, aqui sou eu que escolho. Tá certo? Da cota pessoal do governador. Do governador. Pode ser de qualquer dos partidos, mas sou eu que escolho. Claro. Então, da mesma forma, isso acontece também com a presidência da República. Eu creio que esse debate que o senador Waldir Raupp levanta, eu fico feliz de ele ser levantado, não é, por um outro partido e não pelo PT, porque se fosse por um outro partido ia parecer, estão querendo tirar o resto agora que os outros têm. E mais, né, senadores, não é a oposição que está propondo isso, é o senador do governo, é o presidente do PMDB, que é o partido do governo também, né? Agora, o que a gente nota, senador Waldir, é que 38 ministros, ninguém consegue lembrar os nomes dos ministros. E tem ministro até desconhecido, eu acho que uns 10, aí que o senhor fala em 10, que ninguém sabe. Se a gente perguntar na rua, você sabe se fulano de tal é ministro? A pessoa vai dizer que não sabe. Né? Verdade. No passado, quando a gente estava na escola, até mesmo no primeiro grau, a gente sabia quase o nome de todos os ministros. É verdade. As crianças de colégio, né? Hoje nem a professora. Ministérios marcantes como esse que o senador Wellington falou, que agricultura, indústria, comércio, fazenda, ninguém esquecia, né? Agora, repito, o ideal, viu, é que se faça no começo de um mandato, ou no momento de reforma como esse, ao mesmo tempo, com uma forma de mudanças na gestão que permitam maior autonomia para que as áreas comandadas pelo ministro tenham capacidade de dar respostas àquilo que a sociedade precisa, porque senão você faz uma mudança e você vai ter aí um ministro colocando pela concentração nas mãos dele de um determinado poder, apenas para um lado daquilo que o seu ministério cuida. E isso termina causando problema. No início, o senador Wellington lembrou que a presidente Dilma recebeu o ministério num governo de continuidade. Onde é que o senhor vê uma oportunidade de ser feita uma redução do ministério? Como ainda está no primeiro ano e está se comentando, a própria presidente tem falado, numa reforma ministerial, ou no final ou no início do próximo ano, já que vai haver troca de ministros, até em função, como falei aqui no início, das disputas eleitorais nas capitais, nos estados no ano que vem, acho que seria um bom momento para fazer essa reforma. E outra coisa que eu tenho percebido, Alexandre, é que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem andado um pouco preocupado com a crise que ronda o Brasil. O Brasil está bem, está com reservas de mais de 350 bilhões de dólares, a economia está indo bem, deve crescer em torno de 4% esse ano, mas a preocupação do ministro é com a China. Se a China desacelerar a economia, né, as compras, os gastos, isso vai afetar o Brasil, porque o Brasil é o maior exportador de commodities. E a China é a maior compradora do Brasil. Então há essa preocupação rondando o Brasil. A Europa já está com uma crise que todos nós sabemos. Os Estados Unidos também não é diferente. Então, de repente, é um bom momento para enxugar, inclusive despesa, gasto, não só diminuir a quantidade. O que seria bem visto pela população. Seria bem visto pela população, com certeza absoluta. Seria muito bem visto pela população, já que é uma preocupação do governo. Olha, o governo está dando o exemplo. Estamos apertando o cinto. O ano de 2012, na minha visão, todo o cenário aponta para um ano desafiador. É bom lembrar que a crise de 2008 veio dar um efeito forte em 2009. Ou seja, ela volta novamente pesada em 2011, os efeitos devem chegar ao Brasil mais fortes em 2012. E é uma crise que ninguém sabe ainda onde é o final dela. Não está claro ainda hoje como é que os países desenvolvidos, né, tanto da Europa como da América do Norte, o Japão, quem diria o Japão na situação que está. Então, se a China desacelerar como está colocado, aí nós vamos ter que ter fortes ajustes. Tem um ponto, Alexandre, que eu quero colocar, que é o seguinte: às vezes você tem também na estrutura, não só nos cargos em comissão, você tem na estrutura determinadas missões que são temporárias. Obras do PAC, obras na área da educação, tem que triplicar o número de institutos federais, para dar um exemplo. Então, ali você tem uma estrutura no Ministério da Educação para cuidar daquela meta, daquela missão. Ali pode ser temporário, não precisa ser do quadro efetivo, porque daqui a pouco você sai de 150 institutos federais para 450, para 500, tá certo? E aí, agora, vamos fazer o quê? Agora, já chegamos ao Brasil todo? Senador, o senhor quando
teve a ideia do enxugamento do Ministério, pensou em algum problema que o senhor teve quando governador? Olha, eu realmente, da mesma forma que o senador Hélio pegou o Estado com a máquina inchada, eu também peguei. Eu tive que fazer demissões de, na época não eram tantas, mas eram mais de 1.800 demissões de cargos comissionados. Da forma agora, o governador do Estado, que é do meu partido, assumiu agora Confúcio Moura, está fazendo de 13 mil cargos comissionados, ele vai deixar em torno de 3 mil. Semelhante ao que eu fiz lá. Semelhante ao que ele fez. Então isso é normal, fazer as reformas, mesmo que seja às vezes de continuidade, como está acontecendo com a presidente Dilma. Quer dizer, a economia do Brasil veio muito forte, muito acelerada. Isso deixa sequela política? Agora... Tirar cargo em comissão, geralmente, de gente indicada. Com certeza tem absoluta. Sempre um trauma muito grande. O trauma é sempre muito grande. Não só para quem Eu vejo que uma reforma ministerial, e eu não acho que seria só na área dos ministérios. Existem muitos órgãos, muitas empresas, muitas diretorias, que poderia ser enxugada também. Mas se houver, não é só na área de ministérios. Existe empresas e o governo federal estatais, podia criar um modelo que muitos estados deveriam seguir, porque a gente vê aí a quantidade de diretores que tem algumas empresas dos estados, que é uma coisa... Eu acho que, sinceramente, eu acho que há espaço para fazer uma reforma e se a presidente quiser contar com o apoio do PMDB, do meu partido, como eu falei que já conversei com o Michel Temer, que é o vice-presidente da República, com os líderes na Câmara e no Senado, nós estamos à disposição para colaborar, para contribuir. Senador Wellington, para encerrar, o senhor tem alguma opinião do seu partido também a respeito desse assunto? Não, do meu partido não, mas eu creio que, eu acho que há uma posição muito favorável a que se tome um conjunto de medidas. Isso cria até dividendos eleitorais. Tanto no sentido de dar mais agilidade no poder de decisão, de dar mais resposta, como também do ponto de vista econômico. Eu, pegando o exemplo dele aqui, nessas mudanças que fizemos no meu estado, o estado comprometia as suas receitas em aproximadamente 70% com folha de pagamento. 70%. Terminamos o mandato lá com 43%. Quando o objetivo é prestar bons serviços públicos. É porque quanto mais você reduz, mais aumenta a capacidade de investimento. E é isso que faz a diferença lá com o povo. É claro que eu também vejo que quando que o povo também cobra, faz expansão na área de educação, como está acontecendo agora, não tem jeito. Se aumenta a universidade... Mas a educação é um bom lugar para expandir. Então, você tem que contratar mais professores, mas eu acho que é um caminho e esse debate ele é muito oportuno. Eu só quero parabenizar aqui ao senador Waldir Raupp. E eu quero agradecer a ambos por esse programa, pelos esclarecimentos e pelas boas ideias que foram aqui expostas. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.